Eu ainda estou atônito, não surpreso, mas atônito com as cenas que vi do tal encontro de treinadores brasileiros, com a presença do Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, do palco. Eu não digo surpreso, porque eu conheço muito bem o país do qual eu faço parte, a sociedade da qual eu faço parte. Aqui se privilegia a grosseria, se exalta a grosseria, a falta de educação, a completa ausência de liturgia do cargo que ocupa. Aqui se debocha de quem estuda. É ou não é verdade? Aqui se trata com ironia quem tem modos, postura, elegância. Tudo é mimimi, tudo é frescura, né? E aí a gente vai gerando esse caldo aí. E deságua no que nós vimos ontem. Nós vamos mostrar... Oswaldo, já vou direto aqui. Oswaldo de Oliveira, não vem com esse papo de que, não editaram o que eu falei. Mata do peito, assume o que você falou. Não vem com esse papo de, não, são os cortes, são as edições. Assume o que você falou, você já tá bem grandinho. Eu falei mesmo e é isso aí. Pronto. Então, já que o problema é corte, eu vou mostrar a fala do Leão e vou mostrar a fala do Oswaldo. E eu não vou fazer corte nenhum. Eu vou pegar e eu vou colocar a fala e vou ficar aqui assistindo com você com cara de tacho. Pro Oswaldo depois não dizer que eu editei, que eu cortei, que eu colei um ponto no outro, que eu tirei de contexto. Não vem com essa conversa fiada, pô. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Na Golcase, a Go Black, todo o site com até 70% off. Corre! É um mês maravilhoso de Black na Golcase, uma linha oficial de produtos do seu clube do coração. Você personaliza, coloca o seu nome, vem junto com o escudo do seu clube, a garrafa Fresh, o copo Vibe, as capinhas, a promoção tá rolando, você leva 2 e paga uma para você, uma para dar de presente. Maravilhoso. Usa o meu cupom GOJORGE para fechar a compra, beleza? A Golcase é parceira do canal do Jorge Igor. Tem link na descrição do vídeo e no comentário fixado também, para facilitar, beleza? Bom, ontem a CBF... Primeiro, deixa eu dar uma salva de palmas aqui. Palmas para quem teve a brilhante ideia de colocar no palco o Carlo Ancelotti com Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão, que são a personificação do atraso que tomou conta do futebol brasileiro, que sempre se posicionaram contrários a treinadores estrangeiros. Ninguém na CBF mediu o risco do constrangimento que teríamos ontem, né? Ninguém. Parabéns, ó. Parabéns mais uma vez. Então a CBF recebeu ontem o Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, tá? Então parabéns também, porque a CBF recebeu, mas a entidade organizou, como é que é o nome da FBTF. Parabéns. Parabéns à FBTF também. Todos são partícipes dessa ideia esdrúxula, que óbvio que não tinha como dar certo e deu errado. Então, estavam lá treinadores, né? A ideia era homenagear técnicos brasileiros e entregar uma placa, a Federação de Treinadores entregou uma placa ao Carlo Ancelotti. Então, era para ser um evento para reverenciar, né, para demonstrar carinho, uma certa gentileza com o técnico italiano que está aqui trabalhando no Brasil. Só que aí o Leão pega o microfone, o Oswaldo pega o microfone e vem esse suco de constrangimento misturado com grosseria, com falta de tato, com falta de educação, de gentileza. Isso me espanta porque são líderes, são caras que lideraram equipes e que tinham que liderar também pelo exemplo, e que se comportaram dessa maneira esdrúxula. Vamos ver os vídeos. Nós vamos ver o Leão, eu não vou cortar, não vou parar, nós vamos ver inteiro, e depois nós vamos ver o Oswaldo. Oswaldo, são os cortes, né, Oswaldo? Vamos ver a sua fala, sem interrupção. Então vamos lá. Primeiro, Emerson Leão. Deixa eu dar o play, a gente vai acompanhando junto. Deixa eu mutar o microfone aqui para não vazar o som do meu MacBook no microfone. Quando falaram da idade dos treinadores, nós vamos falar posteriormente no fórum. E aqui quero prestar minha homenagem aos meus amigos Zé Mário, que fomos jogadores juntos no Vasco da Gama, do Mancini, que eu fui treinador dele, quer dizer, daí você vê a minha idade, né? E de todos nós, o Ancelotti eu não conhecia, só de nome. Quero dizer uma verdade, vocês conhecem o meu caráter, vocês conhecem como eu sou.
Eu queria dizer uma verdade de uma mudança de comportamento meu, pessoal, na minha inteligência e nos meus problemas, e nas minhas soluções, e nas minhas sementes, que, como eu já disse, para germinar alguma coisa melhor. Eu sempre disse que isso serve para o Mancini, que é o presidente da nossa federação, que eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta, mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Quero falar a você, Wagner, que toda a colaboração, já fui presidente de sindicato, de tudo, desculpe, que toda a colaboração que você precisar de um treinador antigo, para passar algumas coisas para o jovem. Tem o Zé Mário também, que é meu companheiro, eu vejo vários companheiros aqui, e muitos novos que eu não conheço mais. Inclusive, ex-jogadores que trabalharam comigo, que eu não reconheço, me desculpe. Mas, Wagner, você tem tudo para se tornar uma pessoa muito e muito importante para nós brasileiros. Portanto, boa sorte no seu futuro. E boa sorte para você também. Ok? Muito bem. Leão, não cortei nada. Então não vai dizer que foi vítima da edição e dos cortes maliciosos, né, professor? Não vai. Inclusive, eu vou fazer um parêntese aqui. Eu, por um curto período no esporte interativo, tive interações e transmissões com o Leão, transmissões e programas. O Emerson Leão fazia o Mais 90 em São Paulo, o esporte interativo tinha a maior parte da sua operação no Rio, e teve um momento, numa semana de Champions, que ele foi para o Rio. Eu acho que o Zico estava fora por algum motivo, e aí o Leão comentou jogos, e foi super gentil, super educado, super integrado, foi uma interação maravilhosa. Porém, isso não vai me impedir, vocês sabem como eu trabalho, vocês sabem como é a minha linha de conduta, isso não vai me impedir de criticá-lo fortemente por essa fala. Primeiro, pela falta de educação, porque não adianta esse negócio de, não, eu estou falando aqui no palco, na nossa casa, e estou falando aqui na frente, essa coisa de exaltar a franqueza, não, eu sou franco, eu sou verdadeiro, eu falo as coisas na cara, isso precisa ser desmistificado, porque a gente fica aplaudindo isso, e muitas vezes isso é pano de fundo para grosseria, para ofensa, para falta de educação. Um discurso de, eu nunca achei que o senhor tinha que estar aqui. No fundo era isso. Aí veja, a convicção do Leão, ela não resistiu a um cafezinho na sede da CBF, porque ele falou, não, eu mudei de ideia, do café para cá. Do café para cá eu já mudei de ideia, não dá para entender. Aí eu acho curioso esse discurso de que, não, nós somos contra, aí ele faz um meia-culpa, a culpa é nossa, a culpa é dos treinadores, né? Poderia ter sido mais específico, exatamente em que vocês erraram. Eu posso dizer, professor, erraram na arrogância, na prepotência de achar que não tinham que aprender nada com outras culturas de futebol, erraram no atraso tático, erram e erramos todos os dias na formação de jogadores na base. Eu ouvi essa semana coisas sobre a base de um clube grande de São Paulo, de arrepiar o chapéu do guarda. Tudo na linha do que eu sempre vi e sempre ouvi, só reforçou. Jogador talentoso, esquece. Jogador de força é privilegiado, fora os esquemas, os supostos esquemas. Erramos nisso e em muito mais coisa. Faltou
Faltou ser mais específico, professor. Agora, eu acho muito engraçado. Eu acho muito engraçado e divertido esse papo de que não pode treinador estrangeiro. Tem que ser treinador brasileiro. Eu fico revoltado, eu sempre fiquei revoltado, eu sempre fui contra. Por que o senhor não era contra jogador estrangeiro quando o senhor treinava? Que às vezes vinha pra cá e resolvia campeonato e continuam fazendo. Continuam resolvendo. Engraçado, por que nenhum desses treinadores se posiciona contra também a invasão de zagueiro estrangeiro, de atacante estrangeiro, de goleiro estrangeiro? Por quê? Engraçado. O jogador pode. O jogador, para beneficiar o treinador, para dar os títulos ao treinador, o jogador estrangeiro pode. Mas o técnico estrangeiro, nem pensar. Então grosseria e atraso nessa fala do Leão. Mas tem um meia-culpa ali também. Tem um meia-culpa. Ele admite que os treinadores erraram e isso é uma verdade. E esse erro provocou uma lacuna que foi preenchida pelos treinadores estrangeiros, porque aí os dirigentes olharam e falavam, caramba, precisamos buscar algo novo e vamos trazer esse algo novo de fora do Brasil. Então essa foi a fala do Leão. Agora vamos à fala mais extensa do Oswaldo de Oliveira. Essa é ouro puro. É ouro puro isso aqui. Nossa Senhora. Vamos lá, deixa eu dar o play aqui e mutar meu microfone. Cara, inacreditável. Como a gente se orgulha de ser grosseiro e mal educado, né? Meu Deus do céu, vamos lá. Nós finalmente estamos conseguindo chegar aqui e colocar a discussão do que se passa com o treinador brasileiro no lugar que essa discussão merece estar. Muito obrigado. Por isso, minha gente, hoje, para mim, é um dia muito especial. Estou muito feliz aqui de reencontrar figuras que eu não vi há muito tempo e de me lembrar de coisas que aconteceram no nosso passado recente e longínquo. Quando Arthur Elias subiu aqui, a minha vontade foi levantar e bater palma. Eu não o conheço, nunca o encontrei, mas hoje, em algum momento, eu ia dizer a ele o que eu vou dizer agora. Parabéns, Arthur! Você é responsável por recolocar o futebol feminino brasileiro no lugar que ele deve estar. Onde René Simões botou em 2004 na Olimpíada da Grécia. Nós estamos vendo novamente um time de futebol feminino no campo, jogando e assumindo a responsabilidade e mostrando aquilo que o futebol brasileiro pode mostrar. Eu não estava mais vendo a seleção feminina, confesso a vocês. Mas com a entrada do Arthur Elias, eu voltei a ver. E estou muito feliz com o que eu estou vendo. E com muita expectativa na próxima competição. Não queria me alongar muito, mas não tinha jeito. Eu sabia que eu ia chegar aqui e ia falar demais. Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro. Então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Ganhador de títulos e um cara que trabalhou com todos os jogadores brasileiros na Europa. Todo mundo jogou com ele. E tem um fato, Carlo, que aconteceu em 2007 no Japão. Milan contra Boca Juniors na final do Campeonato Mundial. Eu fui com o Luiz Alberto, que é meu auxiliar, assistir esse jogo. Eu estava lá no Japão. Entrei num ônibus, num hotel, sentei para esperar. Esse ônibus ia nos levar para o estádio, para o Cucurutos, aliás, onde eu fui campeão 3 vezes. E daqui a pouco entrou o pessoal da delegação. Tassotti, Costa Curta, Maldini, Carlo Ancelotti sentou do meu lado. Ele não lembra disso, é claro. E eu só fiz assim para ele, ó.
dele para mim. Não falamos nada. Mas foi uma vez que nós estivemos juntos lá no Japão, nessa oportunidade. E eu vi Kaká, Cristiano Ronaldo, aquela turma, aquele timaço, né? Não, Cristiano Ronaldo foi no ano seguinte, desculpa. Foi com o Manchester. Manchester United contra a LDU. Foi no ano seguinte. Foi Kaká, Cafu e aquela turma boa pra caramba. Eu estou muito feliz hoje de vê-los todos aqui. E com uma expectativa muito positiva e otimista do que pode acontecer aos rumos e às pretensões da Federação Brasileira de Treinadores. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Muito bem. Então, tá aí a fala. Oswaldo, depois o Oswaldo estava lá no Fluminense, na sede do Fluminense, nas Laranjeiras. Não, porque, veja bem, são os cortes maliciosos. Teve corte nenhum. Tá na íntegra. Tá dito na íntegra. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, cutucada na pia. Sound Rage. Ai, quinta série. Vocês são foda. Cutucada na ex-treinadora da seleção, que foi muito mal, que fez uma Copa do Mundo ridícula em 2023. Ridícula. E aí ele vai lá e aproveita o sucesso do Arthur Elias para cutucar e dizer, agora que o Arthur Elias chegou, eu voltei a ver a seleção brasileira. Tipo assim, agora que temos um treinador brasileiro, eu voltei a ver. O que eu lamento, Oswaldo, porque no momento de maior dificuldade é que a gente tem que prestar o apoio à seleção feminina. Agora é fácil, agora que o time foi campeão da Copa América, vai fazer uma Copa do Mundo no ano que vem dentro de casa, agora a galera vai surfar a onda. Os treinadores, principalmente vocês, que são do meio do futebol, deveriam desde sempre dar o apoio à seleção feminina. Mas enfim, vida que segue. Aí começa o show de grosseria. Já que não tem jeito, tinha que ser o estrangeiro, né? Não tem jeito, que seja esse senhor aqui. Tipo assim, imagina eu chegando agora na Globo, e aí o elenco da Globo me recebe, o pessoal do Sport TV, da Globo, do GE, do Premiere, tudo aí. Alguém pega o microfone num evento e fala assim, então a gente queria que o elenco fosse montado todo aqui dentro. Já que não teve jeito, que bom que é o Jorge que chegou aqui. Isso seria de uma estupidez, de uma falta de educação, que, obviamente, pessoas de alto nível jamais fariam um negócio desse. Então não adianta dizer, não, mas ele está exaltando o Ancelotti. Não, cara, ele está dizendo que ele não gostaria, no fundo, ele não gostaria de vê-lo ali. É isso que ele está dizendo, mas, né? Eu queria que eu estivesse lá. No fundo é isso, tá? Também, mais profundo e do mais da Deep Web disso aí. No fundo mesmo, eu queria estar lá. Mas já que não é possível, já que eu não tenho competência para estar lá, tá bom, né? Traz esse homem aí, né? Fazer o quê? E aí é um mar de constrangimento. Não, porque a gente se viu lá no Milan e Boca, no Mundial, ele não deve lembrar. Desculpa, Oswaldo, realmente ele não vai lembrar. Ele não vai lembrar. Você vai lembrar dele. Você vai lembrar. Mas ele não vai lembrar. Desculpa, né? E aí o Oswaldo termina. Não, eu tenho uma expectativa otimista sobre os rumos e as pretensões a partir desse evento, da nossa entidade. O que você está querendo dizer com isso? Você espera que a Federação Brasileira dos Treinadores busque aprovar junto ao governo, junto aos deputados, né, ao Congresso, medidas que estabeleçam uma reserva de mercado do futebol? É isso? O teu otimismo reside onde? Eu gostaria de entender se o teu otimismo é na capacitação dos seus treinadores, dos treinadores brasileiros, que sejam apresentadas medidas, que seja apresentado um plano de capacitação, de aprimoramento do treinador brasileiro, ou se a ideia é só impedir legalmente, com força de lei, no papel, o acesso de profissionais estrangeiros ao Brasil. Eu posso interpretar de várias formas o que foi dito, porque ele não foi claro. Ele disse que está otimista que alguma coisa vai mudar. Tá, mas vai mudar de que forma? Na porrada? Precisa me entender. Na marra? Precisa me entender. Tomara que tenha... Aí, meu Deus do céu. Aí ele volta.
Tomara que tenhamos novamente treinadores brasileiros comandando clubes e seleções. Vou te dar uma notícia muito ruim, Oswaldo. Dos 8 primeiros times do Campeonato Brasileiro nesse momento, 5 são treinados por estrangeiros. Dos 8 primeiros. Triste para você, né, Oswaldo? Vou te dar outra notícia triste. O melhor trabalho do futebol brasileiro dos últimos 5 anos é feito por um estrangeiro, o Abel Ferreira no Palmeiras. O time que jogou o futebol mais encantador do futebol brasileiro dos últimos 5, 6 anos foi o Flamengo de 2019, do Jorge Jesus. O último campeão da Libertadores da América, o Botafogo, era treinado por um estrangeiro, pelo Arthur Jorge, pelo português. Lamento te dizer isso. Dos 3 primeiros do Campeonato Brasileiro, 2 são treinados por estrangeiros. Lamento, Oswaldo. Lamento. Esse é um caminho sem volta. Não adianta gritar, espernear, esse é um caminho sem volta. O futebol é globalizado. E os treinadores estrangeiros vieram para cá, se adaptaram numa condição muito difícil, num calendário ridículo. Vocês viram as alterações ontem? Eu estava vendo aqui, ó. As alterações ontem do calendário da CBF. Amigo, vai ter jogo até do dia da final da Libertadores. Até no dia 29 de novembro vai ter jogo. É um negócio inacreditável. Eu tinha pegado aqui as datas todas, ó. Eu vou achar rapidinho. Aí o treinador chega e tem que se adaptar a essa realidade bizarra. Olha aqui, ó. A loucura do nosso calendário. O Vitor Canedo colocou isso no Twitter dele. Vai fazer o Brasileirão ter jogos agora em novembro dos dias 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tem jogo todo dia, praticamente. Do dia 18 em diante só não tem jogo dia 21. No dia da final da Libertadores tem jogo, no dia seguinte da final da Libertadores tem jogo. Porque o nosso calendário é ridículo. Porque as 16 datas que tínhamos, agora virando 11, para campeonato estadual, são um atraso. São uma âncora. E aí tem que chegar um treinador de fora e se adaptar a isso aqui, a essa realidade. Um país com deslocamento difícil, um continente com deslocamento complexo, com jogo em altitude, com 3 mil metros de altitude, tendo que viajar, passar um dia inteiro para viajar. Você sai da Bolívia para voltar para o Brasil, você passa o dia inteiro viajando, o dia inteiro. Você sai 5 da manhã e chega meia-noite. Na Europa não é assim. Aí o cara chega aqui, uma situação dificílima, arrebenta e nós vamos ficar expulsando os caras daqui? Esse é o caminho mesmo? E aí, para completar o suco de grosseria do Oswaldo, ele diz assim, tomara que ano que vem, depois dele ser campeão do mundo, que venha um outro treinador brasileiro. E não passou pela sua cabeça, Oswaldo, a possibilidade do Ancelotti cogitar permanecer depois da Copa do Mundo de 2026, independentemente se for hexa ou não, se for campeão ou não? Passou pela sua cabeça? É quase que uma expulsão. É quase que falar assim, ô Ancelotti, depois da Copa vaza, hein? Depois da Copa, tchau, nós vamos querer um treinador brasileiro. Que falta de educação, cara. Falar na frente do camarada, constranger na frente do camarada. Oswaldo, sabe o cara que você constrangeu ontem? Eu vou te dar o currículo desse cara. Oswaldo, presta atenção. Você também tem um currículo vitorioso no âmbito brasileiro, mas não dá para comparar. Esse cara ganhou no Milan uma Série A italiana, uma Copa da Itália, uma Supercopa da Itália, 2 Champions League, um Mundial de Clubes e uma Supercopa e 2 Supercopas da Europa. No Chelsea, esse cara ganhou uma Premier League, uma FA Cup. No Paris Saint-Germain, ele ganhou um campeonato francês. No Real Madrid, ele ganhou 2 vezes o campeonato espanhol, 2 vezes a Copa do Rei, 2 vezes a Supercopa da Espanha, 3 vezes a Champions League, 3 no Real Madrid, no maior clube do mundo. 3 vezes a Supercopa da Europa, 2 vezes o título do Mundial de Clubes e um título do Intercontinental, no ano passado, lá contra o Pachuca, era para ser o Botafogo. No Bayern de Munique, esse cara foi campeão da Bundesliga e foi campeão de uma Supercopa da Alemanha. Esse cara, chega aqui no Brasil e tem que ouvir o Oswaldo de Oliveira dizer que ele não é bem-vindo aqui. Amigo, é o fim do mundo, é a banana comendo o macaco. É a linguiça comendo o cachorro. É a inversão completa. É a inversão completa. É inacreditável. Inacreditável. Submeteram um dos técnicos mais vencedores do mundo a esse constrangimento ontem diante do Oswaldo de Oliveira. Gente, que mundo nós estamos? Tá tudo virado. Aí o Oswaldo, quando ele vai tentar consertar a cagada lá no Fluminense ontem, ele chega e diz assim, não foi bem isso que eu disse, foram os cortes, aquela coisa toda. Não, mas os treinadores aí perguntaram para ele, mas quais treinadores brasileiros você gostaria que... Você acha que deveriam estar no posto hoje de técnico da seleção? Aí ele cita Fernando Diniz, que para ele é o melhor, ele disse, né? Para mim é o melhor deles todos. Dorival Júnior. Que coincidência, Oswaldo, os 2 últimos treinadores da seleção antes do Ancelotti.
e que não foram bem. Foram demitidos porque não foram bem. Se tivessem indo bem, estavam no cargo até hoje. Não foram bem. Que coincidência, quer dizer que os dois... Olha só as convicções dos nossos profissionais. Diniz e Dorival, esses são os exemplos, essas são as referências do Oswaldo. Pois é, os caras que foram mal na seleção, fracassaram na seleção, nas chances que tiveram. Meu amigo. Aí, a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol soltou uma nota, assinada pelo Alfredo Sampaio, que é o diretor, repudiando a fala do Oswaldo de Oliveira, dizendo que o comportamento dele foi inadequado e que gerou um problema institucional para a FBTF. Porque ele diz aqui, ó, aqui a gente estava tentando se aproximar da CBF, a CBF está dando uma abertura ao futebol brasileiro, uma abertura para nós, a gente queria fazer parte dessa mudança e hoje, palavras do Alfredo Sampaio, eu confesso a você que não sei se a gente vai conseguir fazer tudo que estava tentando fazer com a CBF, porque o Oswaldo não teve o equilíbrio para entender onde ele estava e o que não poderia ser dito. Você precisa entender, primeiro, a liturgia do seu cargo, do peso que você carrega pela tua carreira, pela tua trajetória. Você precisa entender a importância do evento. Você precisa medir muito bem se as palavras não vão magoar e constranger outras pessoas que estão no evento. Ter o mínimo de bom senso, de finesse, de educação. Mas, como eu disse no início do vídeo, somos um país que execra as pessoas que se comportam da melhor forma. Aqui a gente debocha. Aqui, teve treinador brasileiro, você quer outra explicação, ô Leão? Por que você deveria ter falado, abordado isso também, você deveria ter sido mais específico. Nós erramos. Quer ver mais um erro? Um monte, não foi um só não. Treinador brasileiro na história. A gente não precisa. Esse negócio de estudo, isso é bobagem. Eu vou pra praia, vou jogar o futevôlei. Esse é o país que a gente vive. Você estuda? Não, você é trouxa. Que estudar para quê? Bobagem, aprender para nada. Já nasci sabendo, já sou bonzão. Se comportar, ser gentil, ser educado, ser cordial com as pessoas. Mimimi do cacete, que frescura. Tem que ser assim mesmo, tem que falar o que pensa, tem que jogar na cara. É assim. E a gente vai criando gerações de ogros. O Oswaldo e o Leão, principalmente o Oswaldo, os dois se comportaram ontem como ogros, sem o mínimo de postura, de compostura diante do técnico da seleção brasileira, de um dos técnicos mais vitoriosos do mundo. É isso que deixa a coisa mais vergonhosa. Olha o currículo do Ancelotti tendo que ouvir o que ouviu dos caras ontem. Ridículo, mas é a explicação do nosso atraso. Toda vez que a gente fala aqui que o futebol brasileiro está atrasado, que o treinador brasileiro ficou para trás, que ele foi superado, que isso, que aquilo, que ele não consegue enxergar, ele não consegue fazer meia-culpa, ele quer, ao invés de melhorar as condições do treinador brasileiro, ao invés de capacitá-lo, ele quer criar barreiras para entradas de estrangeiros. Ele se comporta de maneira preconceituosa, porque isso é preconceito também. Não, veja bem, aqui não pode um treinador estrangeiro. Por que não pode? Por que não pode? Tudo isso aí desenha bem aquilo que a gente diz. O evento de ontem, ele esfrega na nossa cara. Caramba, quando os caras falam da mentalidade atrasada do treinador brasileiro, eles não estão errados. Vide Oswaldo, vide Leão e outros que já se manifestaram dessa forma. Dorival já se manifestou numa linha parecida. Jair Ventura já se manifestou numa linha parecida. Renato Gaúcho já se manifestou numa linha parecida. E vários outros, eu posso citar vários outros, da atual geração e da geração passada. Eles detestam, a verdade é essa. Sabe qual é a briga? Sabe qual é a birra com o treinador estrangeiro? É que os treinadores estrangeiros hoje são melhores do que eles. E eles não aceitam. Quando um profissional é melhor do que você, quando alguém te supera, o que você tem que fazer, meu amigo, é comer 10 pratos de arroz e feijão todo dia, ir atrás do camarada e superar o camarada no teu desempenho, na tua performance, se preparar da melhor maneira possível. Não é impedir, não é criar barreira para que outros profissionais entrem. Isso aí é um prêmio à mediocridade. E eu espero que nunca seja dado esse prêmio, porque quem perde com isso é o futebol brasileiro. É uma lástima. Que evento deplorável, que vexame. Que vexame. O mínimo que o Oswaldo tinha que fazer era pedir desculpa. O mínimo. Mas não chegar e colocar a culpa dos cortes na rede social. O mínimo de humildade que ele não costuma ter.
Que ele não costuma ter, inclusive é o treinador com histórico de partir até pra cima de repórter, pra sair na porrada com o repórter, não costuma ter humildade, não costuma fazer meia-culpa. O mínimo que ele deveria fazer agora era isso, pedir desculpa. Realmente eu me comportei mal, eu fui grosseiro, eu não deveria falar dessa forma, eu lamento a situação atual dos treinadores brasileiros, mas não, a culpa é da internet, a culpa é dos cortes. Então nós vimos aqui sem corte, né? Teve corte nenhum, professor, tá dito. E o que o senhor disse foi um vexame, o que o senhor protagonizou ontem foi um vexame, uma coisa que mancha a sua biografia, que é uma biografia vencedora, de títulos importantes, mas isso aqui é uma mancha. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.